Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto de coesão textual, que diz respeito a um conjunto de elementos lexicais e gramaticais que propiciam uma relação recíproca entre os elementos do texto. Recordando o que já foi dito em outras videoaulas, a coesão textual pode ocorrer mediante dois tipos. Primeiro, a coesão referencial ou referenciação, que ocorre quando um componente de um texto faz referência a um outro elemento que pode estar presente no texto ou ser dedutível de acordo com o universo textual. O outro tipo é a coesão sequencial ou sequenciação, que ocorre quando são usados procedimentos linguísticos que estabelecem entre os elementos do texto diversos tipos de relações semânticas e ou pragmáticas. E a sequenciação parafrástica, que é o assunto dessa videoaula, ocorre quando esses procedimentos linguísticos são procedimentos de recorrência. Vamos entender aos poucos. Segue um quadro. Vamos começar esse quadro, como na última videoaula sobre coesão textual, com uma tirinha da série Radical Chic do desenhista brasileiro Miguel Paiva. Minha relação com os homens anda complicada. A partir de agora, quero fazer tudo com mulher. Terapia com mulher, ginástica com mulher, aula de inglês com mulher, yoga com mulher, culinária com mulher, aula de tênis com mulher. E sexo? Quer fazer com quem? Com você por enquanto, mas se complicar já sabe. Agora vamos voltar ao texto do segundo quadrinho. Reparem que nesse segundo quadrinho o termo com mulher é um item lexical que se repete para dar uma ideia de mesmice ou até de monotonia. Isso é o que caracteriza a sequenciação parafrástica. O fato de a coesão textual ser estabelecida por procedimentos linguísticos de recorrência estrita. Procedimentos esses que estabelecem entre os elementos do texto diversos tipos de relação semântica e ou pragmática à medida que o texto progride. E essa recorrência que foi usada no segundo quadrinho é a primeira forma de sequenciação parafrástica, a recorrência de termos. Convém avisar que esse tipo de coesão é desaconselhável, embora não proibida, em textos dissertativos argumentativos, como o caso de uma redação. É uma coesão muito usada em textos poéticos, ou ainda em histórias em quadrinhos. Quem está acompanhando nossas videoaulas de quarta-feira sabe que nós estamos fazendo uma sequência de aulas voltadas para a redação do Enem. Então, esse é um cuidado que vocês têm que tomar. Se a prova de redação for muito semelhante a um texto poético, ela pode até ser anulada. Outro tipo de sequenciação parafrástica é o chamado paralelismo sintático, em que são usadas as mesmas estruturas sintáticas, preenchidas com itens lexicais diferentes. Quem quiser pode dar uma pausa. Sobre a redação, na primeira aula efetiva sobre redação do Enem, que vai ser publicada na próxima quarta-feira, nós vamos abordar a competência 1 dessa redação, que é voltada para o uso da modalidade formal da língua portuguesa. Dependendo da ocorrência de desvios dessa modalidade, a redação pode perder pontos. E um desses possíveis desvios é o desvio de paralelismo sintático. Então, não percam essa videoaula, porque nessa próxima videoaula, entre outras coisas, nós vamos entender quais são os desvios de modalidade formal que podem levar o candidato a perder ponto na prova de redação. Outra forma de sequenciação parafrástica é a chamada paráfrase, que consiste na recorrência de conteúdos semânticos. Aliás, é mais ou menos assim que o manual de redação do Enem
chama a paráfrase, recorrência de mesmo estilo semântico. A paráfrase pode muitas vezes ser uma reformulação ou mesmo uma síntese de uma ideia que já foi expressa de outra maneira. Veja um outro exemplo muito usado quando se diz, por exemplo, como diz o ditado, ou como disse fulano, etc, etc. Quem está acompanhando nossas videoaulas voltadas para a redação do Enem, talvez não tenha notado, mas há um exemplo de paráfrase na redação que nós escolhemos para analisar. Convidamos vocês a procurarem essa paráfrase na redação, para conferirmos daqui a algumas sextas-feiras, quando estivermos abordando a competência 4 da redação do Enem. Outra forma de sequenciação parafrástica é a recorrência de recursos fonológicos, como, por exemplo, a rima, que podemos ver nesse exemplo, que quem quiser pode dar uma pausa. Trata-se de uma forma de sequenciação muito comum em poesia, principalmente música, em que muitos recursos como rima, aliteração, assonância e por aí vai, deixam clara a ligação entre as premissas. Eu disse que é comum em poesia, então, mais uma vez, tenho que falar sobre a redação. Na prova de redação, evitem usar essa forma de coesão, para evitar que a redação vire poesia, porque em alguns casos isso pode até anular a nota da redação. Bem, esses são os principais tipos de sequenciação parafrástica, mas não são os únicos. Existe uma outra forma que, inclusive, é citada no livro sobre coesão textual da professora de linguística Ingidor Koch, que é a recorrência de tempo e aspecto verbal. Só que nessa aula nós vamos dar uma interrompida no assunto de sequenciação parafrástica pelo seguinte: nós já começamos uma sequência de videoaulas sobre a redação do Enem nas aulas de quarta-feira. A coesão textual é avaliada na competência 4. Então, a nossa ideia é deixar o assunto, por enquanto, pelo menos suficiente para que os vestibulandos dominem o assunto de modo a poderem entender quando nós chegarmos na videoaula sobre a competência 4. Mais adiante, quando nós já tivermos terminado a sequência de videoaulas sobre a redação do Enem, falaremos sobre a recorrência de tempo e aspecto verbal. Por enquanto, o assunto de coesão textual fica por aqui. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem a nossa próxima aula.